Juízes, capítulo 13, eu vou ler na NVI. Você vai manter a sua Bíblia aberta durante toda a mensagem, amém? Vamos ler o texto. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo, disse ela. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então, Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro, que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela. Mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: és tu o que falaste com minha mulher? Sim, disse ele. Quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? E o anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasses conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então, Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então, Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e a sua mulher prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à sua mulher, pois vimos a Deus. Mas a sua mulher respondeu: se o Senhor tivesse intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos, nem nos teria mostrado todos esses sinais, nem nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome Sansão. E ele cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele
quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Vamos orar? Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor Deus, aqui está a tua palavra que lemos, palavra eterna que foi dada ao teu povo Israel, mas também foi dada à igreja de todos os tempos, da qual fazemos parte. Agora que vamos meditar brevemente nela, abre o nosso entendimento para que possamos compreendê-la e, por tua graça infinita, ajuda-nos a aplicar essa palavra na nossa vida. No nome de Jesus, que todo sentido que o Senhor quis dar ao teu povo nos tempos antigos e ao longo dos séculos, que o Senhor possa renovar esse sentido para nós, de forma que possamos, nessa semana, colocar em prática aquilo que o Senhor nos tem orientado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, pensando nesse tema, Deus é o libertador do seu povo, sem dúvida alguma. Ele é o único libertador do seu povo. Vocês sabem, o próprio versículo 1 do capítulo 13 mostra isso, que Israel, retratado aqui no livro de Juízes, vivia uma espécie de gangorra espiritual. Eu não sei se você já viveu isso. Tem um momento que você está firme com Deus, outro momento em que você está lá embaixo, não tem fé, não acredita em nada. Tem um momento em que você está alegre, empolgado, participando das atividades no meio do povo de Deus, um outro momento que você não quer saber de nada. Você está frio, indiferente. Essa era a situação do povo de Israel naqueles dias. E depois de serem abençoados tantas e inúmeras vezes, Israel, diz aqui o livro de Juízes, muitas vezes incorreu no pecado da idolatria, passando a adorar outros deuses. E é claro que quando eles fizeram isso, eles rompiam com a aliança que Deus tinha estabelecido com eles. Aquela aliança era de alguma forma quebrada. Então, recorrentemente, Deus, para tratar com o seu povo rebelde, para tratar com o seu povo que quebrava a aliança, os entregava nas mãos dos seus inimigos. Deus continua fazendo isso muitas vezes. Às vezes, quando um filho dele, uma filha dele age de forma rebelde, ele pode entregá-los a situações muito difíceis, simplesmente para tratar com eles. Ele não faz isso para destruí-los. Ele faz isso para resgatá-los, para alcançá-los. Mas o ciclo de Juízes nos mostra que, depois de entregues nas mãos dos inimigos e de sofrerem, eles se arrependem, eles clamam a Deus, pedem perdão, e Deus, comovido, envia líderes, envia libertadores para resgatá-los daquela situação difícil em que eles se encontravam. E nesse texto do capítulo 13, nós temos aqui a introdução, o início da história de Sansão, esse personagem tão conhecido. E essa história, claro, começa com os pais de Sansão, com Manoá e com a sua mulher. E é uma história que começa mais precisamente com a mãe dele, que diz o texto bíblico aqui, era estéril. Deus começa a nos contar a história desse homem através desta mulher. Então, a história dessa família, da família de Sansão, e também de Israel, é uma história que destila para nós esperança. E essa esperança, o que é interessante, é que ela brota de onde menos se espera. Isso não é maravilhoso? De onde você menos espera, a esperança brota por um ato puro da graça de Deus, da bondade e da misericórdia de Deus. Claro que a esperança que brotou aqui na família de Manoá, e também por intermédio de Sansão, apontava para o grande libertador, apontava para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o libertador do seu povo. Todos aqueles que Deus levantou eram apenas imagens, símbolos, figuras
do grande libertador de Israel, do grande libertador do seu povo, que para realizar os seus propósitos, ele pode muitas vezes usar as pessoas mais fragilizadas, as pessoas que se encontram numa situação muito difícil, e faz dessas pessoas, pasmem vocês, canais de bênção. Então, se você se encontra fragilizado ou fragilizada, saiba que Deus pode te usar muito. Ele pode fazer isso, porque Ele fez isso nos tempos antigos e continua a fazer isso hoje. Por isso, eu apelo a vocês, nessa noite, para que todos nós estejamos abertos para conhecer o nosso Deus ainda mais. Amém? O que eu quero dividir com vocês está dividido em 3 pontos. E o primeiro ponto que eu gostaria de colocar a partir desse texto é que a leitura dele, na minha opinião, nos mostra que os caminhos de Deus, eles são invariavelmente surpreendentes. Os caminhos de Deus não são previsíveis, como muitas vezes a gente espera que sejam. Muitas vezes Deus age de maneira misteriosa e surpreendente, porque a opressão ao povo de Israel, na altura que nós lemos aqui, em Juízes 13, ela já durava décadas. O texto nos diz que os israelitas foram oprimidos pelos filisteus durante 40 anos. Não é pouco tempo. E todas as famílias de Israel, por causa da opressão dos filisteus, estavam fragilizadas, mas a família de Manoá estava ainda mais fragilizada. De todos que estavam fragilizados, a família de Manoá estava ainda mais. Eles sofriam com as tristezas que assolavam a nação e sofriam com a tristeza da esterilidade da mulher de Manoá. E Deus, em seus caminhos surpreendentes, Ele escolheu visitar graciosamente essa família. Veja aí na sua Bíblia, porque certo dia, diz o texto bíblico, o anjo do Senhor apareceu à mulher de Manoá. Não é isso que diz o texto? E o que ele disse é algo muito interessante. Olha o que ele diz aí no versículo 3. Ele disse, você é estéril. E repetiu, você não tem filhos. Mas aí vem a parte final da comunicação de Deus com aquela mulher. Mas engravidará e dará à luz um filho. Louvado seja o Senhor, porque Deus, Ele conta, Ele relata, Ele revela o problema, seja ele qual for, mas Ele também traz a solução. Então, Ele declarou o estado terrível em que se encontrava aquela mulher, duplamente nomeando a sua esterilidade, mas Ele declarou que por amor a ela, por amor ao seu esposo e por amor a Israel, aquela situação iria mudar. Deus iria mudar aquela situação. Irmãos, bênçãos que Deus derrama sobre nossas vidas e famílias nunca são só para nós, para o nosso próprio desfrute. Você está ali cuidando de um filho, de uma filha, está cuidando de alguém muito especial, entenda, se você está colocando essa pessoa no altar do Senhor, é para que ele seja uma bênção, não apenas para você, para sua casa, para sua família, é para que ele ou ela seja uma bênção para muitas pessoas, para que muitos desfrutem, por meio dele ou dela, da graça de Deus. Agora, interessante aqui, irmãos, sei que todos estão com a Bíblia aberta, vocês notam aí que o anúncio do fim da esterilidade da mulher de Manoá veio com um kit de instruções sobre a maneira como aquele menino deveria ser educado. Vocês notaram isso? O Senhor Deus, na aparição que a gente chama de teofania, aparição do Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento, quando ele é denominado de anjo do Senhor, deu instruções sobre como esse menino deveria ser educado. E o Senhor disse que aquele menino deveria ser por toda a sua vida o que os judeus entendiam como um nazireu. Ou seja, ele deveria ser uma pessoa totalmente consagrada a Deus. Ele deveria ser abstêmio de bebidas alcoólicas e
de qualquer coisa fruto da vide. Ele não deveria cortar o cabelo. Como diz o texto no versículo 4 e 5, em resumo, ele deveria viver uma vida para Deus, para o Senhor Deus. Com isso, Deus estava renovando a esperança naquela família. E Deus também estava renovando a esperança de Israel, porque aquele menino que nasceria seria um libertador em Israel. Diz o texto no versículo 5, veja aí. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Agora, o que eu quero destacar com vocês é que a libertação começou, se desenvolveu e seria consumada pelo Senhor Deus. Ele iria usar os meios que ele quisesse. E nesse caso ele haveria de usar sim Sansão muitas vezes, mas a obra de libertação era do Senhor Deus. Era Ele que libertaria o seu povo Israel. Foi Ele que em pessoa veio e encontrou a mulher de Manoá, anônima, né? Nós não sabemos o nome dela. E o texto nos diz lá no versículo 6 que quando a mulher foi contar para o marido, ela ficou impressionada com a aparência do homem, do anjo do Senhor, do próprio Senhor que a visitava. Lógico, ela ficou impressionada, talvez porque ele tinha um brilho no rosto, porque ele tinha uma aparência meiga, diferente, mas ela não sabia àquela altura que era o próprio Senhor, que a estava visitando. E do seu encontro com Deus, esse texto da nossa meditação nessa noite nos diz que ela ignorava duas coisas. Ela não sabia de onde ele tinha vindo e nem sabia o seu nome. As duas coisas ela ignorava, não é? Será que ele viria de uma tribo de Israel? Será que aquele homem de aparência impressionante viria de uma terra distante? Ou será que ele tinha vindo do céu? Ela não sabia. Ela permaneceu agnóstica quanto a isso naquele momento. Mas seja como for, a mulher de Manoá recebeu aquela palavra, se apropriou dela, uma palavra que iria mudar a vida dela, a vida da sua família e também os rumos da nação de Israel. Ela daria à luz a um filho, diz o versículo 7. E como eu disse, ele deveria viver uma vida totalmente consagrada a Deus. Uma vida separada para o Senhor Deus. E lendo toda a história em Juízes e a história consecutiva em Samuel, Reis e Crônicas, nós aprendemos que realmente o Sansão apenas deu início. Os filisteus continuaram oprimindo o povo de Israel. Foi somente com o rei Davi que eles foram totalmente debelados, vencidos. E o Senhor concedeu graça ao seu povo. Então, irmãos, vocês viram que o Senhor Deus, através do seu anjo, o Senhor Jesus Cristo, deu instruções àquela mulher quanto à educação do menino. Mas, mesmo assim, quando seu marido, o Manoá, ouviu tudo que ela relatou, tintim por tintim, ele quis ouvir em primeira mão. Apesar dela ter sido fiel e fidedigna no compartilhamento, ele quis ouvir em primeira mão. E por isso ele orou ao Senhor Deus, pedindo: Senhor Deus, eu te suplico, faça com que aquele homem volte aqui para nos instruir, diz o versículo 8, como nós devemos educar esse menino naquele momento. Eu fico impressionado, irmãos, porque o Senhor nosso Deus, Ele é paciente. Ele fala conosco uma vez, duas vezes, três vezes, Ele é paciente. Não pense você que está numa luta de oração há muito tempo, que Deus está impaciente com você. Ele tem paciência para te ouvir. Aliás, toda a Bíblia nos diz que Ele está desejoso de responder às nossas orações. Glória a Deus por isso. Deus tem paciência do seu povo. E é interessante a gente ver essa paciência porque, como eu disse,
tudo o que ele precisava ouvir e saber sobre o menino, e os procedimentos já havia sido dito, nenhuma nova informação seria dada a ele. Todavia, o texto nos diz no versículo 9, que Deus ouviu a oração do Manoá. Não é isso que diz o texto? Ele ouviu a oração dele. E o anjo veio falar com ele? Não. Veio falar com a mulher dele. Veio falar com a mulher dele novamente, não é? Eu penso que essa mulher deveria ser uma serva de Deus. Eu penso que essa mulher, nos anos de esterilidade e de tristeza, ela se tornou uma mulher ainda mais íntima de Deus. Uma mulher de oração. Uma mulher que depositava suas angústias no altar do Senhor. Então, era uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus. Uma pessoa que provavelmente gastava muito tempo orando, buscando a face de Deus. Eu apelo a vocês que invistam o tempo precioso que Deus deu a vocês em oração. Porque isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Então, isso pode explicar, porque o Manoá ora, mas é a mulher que recebe a visita. É a mulher que tem um reencontro com aquele ser maravilhoso. Veja que o texto nos diz no versículo 9, que ela estava onde? Sentada, onde mesmo, irmãos? No campo. Provavelmente ela estava orando. E na aparição do Senhor, nessa segunda aparição, é a mulher quem conduz o marido até a presença do anjo, até a presença do Senhor naquele momento. Que coisa interessante. Isso está registrado nos versículos 10 e 11. E diz o texto que o Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. Se o homem especial veio, eu vou. Onde quer que ele esteja, não é? Agora, se vocês prestaram atenção no texto, vocês devem ter percebido e concluído que o Manoá, no momento que ele ouviu a palavra do Senhor através da sua mulher, ele creu nessa palavra. Ele não teve nenhuma dúvida. Porque ele trata o nascimento do seu filho como certo. Ele diz, veja aí na sua Bíblia, no versículo 12, quando as suas palavras se cumprirem, ele está dando como certo. E mais adiante ele diz, como devemos criar o menino? Quem não crê, não tem esse tipo de fala. Ele já tem como certo que Deus já operou o milagre, que a mulher dele realmente estaria engravidando e daria à luz a um filho. E ele pergunta, não é? O que é que se deverá fazer para educar esse menino de fato e de verdade? Qual é a resposta do anjo do Senhor? Versículo 13. O resumo da resposta é: sua mulher, e o menino também, terá que seguir a tudo que eu lhe ordenei. Às vezes as pessoas estão buscando a Deus, pedindo orientação de Deus, às vezes usando meios até não muito corretos, não muito adequados, mas estão em litígio com a palavra de Deus. Estão em desobediência. Estão insistindo em viver uma vida de pecado e querem a orientação de Deus. Essa orientação virá, irmãos. Nós precisamos ter a disposição e a predisposição de fazer tudo que Deus tem nos ordenado na sua palavra e no seu evangelho, se queremos ser dirigidos por Deus. Do contrário, nós vamos ficar batendo cabeça. Nós vamos ficar sofrendo. E podemos até seguir um caminho de misticismo, buscando falsos profetas, que não nos darão a palavra de Deus. Porque nós precisamos levar muito a sério o nosso compromisso com Deus. Irmãos, aquela mulher grávida deveria se consagrar a Deus. Não deveria beber vinho, bebida forte, não deveria comer nada, fruto da vide, não deveria tocar em nada impuro, e ela e o esposo deveriam saber que durante toda a vida do menino, ele também deveria viver uma vida de consagração a Deus. Interessante, né, que o voto nazereado, nós tivemos até uma ministração a respeito, pela nossa irmã Viviane,
ele era um voto que ele estava relacionado tanto a um tipo de dieta que a pessoa deveria ter, inclusive se abstendo de bebidas alcoólicas, como também a um tipo de estética. Porque o nazireu deveria ser cabeludo, enquanto o voto durasse. É interessante isso, né? Uma vida de coração, de consagração, melhor dizendo, ela precisa ser clara, ficar clara, patente para aquelas pessoas com as quais nós convivemos. Como diz um jargão no meio evangélico, né? Nenhum crente genuíno é agente secreto, né? Tem pessoas que querem ser crentes, são agentes secretos. Ninguém pode saber que ele é crente, nem que ela é crente. Misericórdia, irmãos. Todos precisam saber do nosso compromisso com Deus. Todos precisam ver o nosso compromisso com Deus, na nossa aparência, no nosso procedimento, na maneira como nós vivemos. Amém? Segundo ponto de 3, antes de nós encerrarmos essa mensagem, não é? A honra, ela deve ser dada somente a Deus. E nós muitas vezes erramos porque nós colocamos o foco no ser humano. Ou em qualquer entidade que nos impressione. Vocês vejam que até aquele momento, Manoá e sua mulher não sabiam que aquele personagem era o anjo do Senhor, que aquele personagem era o próprio Senhor visitando-os, né? Então, como eles não sabiam, seguindo o costume do Oriente Antigo, e o costume é que eles deveriam ser muito hospitaleiros, não é? Pelo menos oferecer uma refeição, não é? Aquela pessoa, tinham que tratá-lo muito bem, e, afinal de contas, aquele personagem era, no mínimo, um profeta. Então, ele deveria ser bem tratado. E Manoá nos diz, versículo 15, gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. Para nós, hoje, um cabrito não vai significar muitas coisas. Mas o significado para nós nós queremos te oferecer uma boa refeição. Uma janta, um almoço. Algo muito especial. E é interessante porque naquele momento o anjo recusou aquilo, não é? Talvez porque ele percebeu uma atitude idólatra, quem sabe no coração daquele casal, querendo venerá-lo, naquele momento. Por isso o anjo disse, versículo 16, se eu ficar, não comerei nada. Continua o texto, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Então Deus, que anunciava um milagre na família de Manoá, um milagre que abençoaria toda a nação de Israel que estava em tribulação, era Deus quem deveria ser honrado naquela situação, e não o que eles pensavam ser um profeta. Se eles tivessem consciência de que eles estavam diante do Senhor, eles deveriam sim oferecer holocaustos na presença de Deus, mas sem entender isso, se eles oferecessem para aquele homem, talvez eles estivessem praticando, como eu disse, a idolatria, idolatrando aquela pessoa, e os israelitas eram muito inclinados a praticar a idolatria. Infelizmente, eles estariam adorando alguém que na verdade não é Deus. Queridos irmãos, nós devemos sim nos preferir em honra uns aos outros. E diz o Novo Testamento, a quem honra, honra. Nós devemos honrar as pessoas, mas a honra da adoração deve ser dada somente a Deus. Somente a Deus, é somente Ele que deve receber esta honra. E eu já me questionei ao longo da minha vida cristã, por que é que Deus muitas vezes usou pessoas de uma maneira muito poderosa. Eu cheguei a duas conclusões. Primeiro, Deus usou e ainda usa pessoas por causa da graça dEle. E em segundo lugar, eu concluí e concluo que Deus usou e ainda usa muitas pessoas, porque essas pessoas se humilham diante de Deus. E porque se humilham, se tornam canais, instrumentos nas mãos de Deus. Se queremos ser usados por Deus, nós precisamos nos dobrar diante dEle. Que todo orgulho, que toda arrogância
seja banida do nosso coração e da nossa alma. Amém? Terceiro ponto que eu queria dividir com vocês antes de concluir essa mensagem. Mesmo quando você não tiver todas as respostas que você está buscando, creia em Deus. Confie no Senhor. Vocês sabem que Israel, a cultura judaica, eles tinham quase que uma obsessão pelo nome. Tanto o nome inomeável de Deus, quanto o nome das pessoas. A cultura hebraica, ela valoriza demais isso. Isso é muito importante, muito mais do que a nossa cultura. Então, se a mulher não perguntou o nome do homem, porque ela ficou muito impressionada com a aparência dele, devia ser uma pessoa muito bonita também, né? O Senhor é sempre muito bonito. Manoá, quando se encontrou com aquele anjo do Senhor, ele não perdeu a oportunidade. Ele foi direto, versículo 17. Qual é o teu nome para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Então, a ideia dele aqui era prestar uma honra quando a profecia se materializasse com o engravidamento da mulher de Manoá. Mas vejam que o onisciente, o Deus que sabe todas as coisas, perguntou: por que você pergunta pelo meu nome? Versículo 18, não é? Eu penso que talvez induzindo Manoá a olhar para as motivações dele, as motivações do coração dele. Por que ele queria saber o nome daquele que falava com ele naquele momento? Agora, depois dessa pergunta que é retórica, porque não tinha resposta nenhuma para ela, vem então uma afirmação categórica, ainda no versículo 18. Meu nome está além do entendimento, traduziu a NVI. Nas versões mais antigas, meu nome é maravilhoso. É de difícil compreensão, a sua cabeça não vai conseguir equacionar o que significa o meu nome. Meu nome é maior que a razão, meu nome é supra-racional, contém a razão, mas vai além dela. Queridos irmãos, conhecer a Deus requer de nós fé. Se você quer conhecer mais a Deus, se você quer crescer em intimidade com Deus, você precisa aprender a ser um homem de fé, uma mulher de fé, um jovem de fé, um adolescente de fé, uma criança de fé. Tem crianças que são convertidas, e tem idosos que não são convertidos, dentro da igreja. Tem pessoas que nasceram de novo, e outras pessoas não nasceram de novo. Agora, na revelação progressiva de Deus, porque é assim que Deus se revelou a nós, mais tarde, através do profeta Isaías, nós lemos que o nome de Deus é Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Deus se revelou, e Ele se revelou ainda plenamente na pessoa de Yeshua, na pessoa de Jesus Cristo. Você tem uma revelação plena de Deus na pessoa dele. Então, nós precisamos nos tornar pessoas de fé. E se nós queremos conhecer mais a Deus, irmãos, e crescer nesse conhecimento, precisamos aprender a olhar para o que Ele fez para salvar o seu povo. Então, observe a maneira como Deus usou pessoas. Observem a maneira como Deus usou circunstâncias, as mais impensáveis, para salvar pessoas. Eu mesmo vim a Cristo, Deus precisou recolher a minha avó, porque com a morte dela eu fiquei chocado, e aí pedi a uma tia, por consideração, me leve na igreja dos crentes, e ela me levou na igreja presbiteriana de Campinas, no meio de um desespero. Foi preciso haver luto, morte na família, para que houvesse um despertamento. Então, Ele usa maneiras impensadas. Nós precisamos olhar para a obra do Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo, viveu entre nós, tabernaculou entre nós, e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Vocês se lembram das palavras de Jó? Depois de tudo que ele aprendeu, e após todo o sofrimento que ele passou por ele, ele disse: eu te conhecia só de... mas agora os meus olhos te veem. Quando nós contemplamos a obra de salvação, consumada, realizada plenamente, e da qual Sansão era apenas uma imagem distante, quase que distorcida,
Então nós podemos nos alegrar e entender que em Jesus nós temos tudo que nós temos. Nós temos tudo que precisamos, melhor dizendo. Temos tudo o que a nossa alma anseia. Vocês viram aí que o Manoá preparou a oferta dele, trouxe o cabrito, trouxe uma oferta de cereais, colocou tudo sobre uma rocha, e diz o texto que, quando aquela oferta foi queimada em holocausto, o anjo do Senhor subiu na fumaça, e eles acharam aquilo impressionante, maravilhoso, incrível. Mas é interessante, quando Deus foi honrado, quando o holocausto foi queimado para a glória de Deus, foi que eles puderam realmente reconhecer que era o Senhor. Ou pelo menos começar a compreender que era o Senhor. Passados alguns dias, eles chegaram a essa conclusão. Irmãos, pessoas que honram a Deus com as suas vidas, vão conhecê-lo muito mais intimamente. Vão desfrutar da comunhão com o Senhor Deus. Agora, vocês viram a reação do Manoá e da sua mulher, não é? Quando eles perceberam que era o Senhor, eles se prostraram diante de Deus. Eu acho às vezes estranho quando a gente está buscando a Deus e as pessoas não têm uma disposição de se dobrarem, de se ajoelharem diante de Deus. E muitas vezes isso acontece porque não reconhecem a grandeza dEle, porque naturalizam a presença de Deus, se acostumam com a presença de Deus. Nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Deus é Deus, Ele é um Deus temível, grande, santo, maravilhoso. E Manoá até pensou que eles iriam morrer, depois que descobriu que aquele ser incrível, impressionante, era o Senhor Deus os visitando. Mas, graças a Deus que a mulher dele foi sábia o suficiente para concluir que não tinha nada a ver. E ela disse no versículo 23, se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos, nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem nos teria revelado o que agora nos revelou. Irmãos, há alegria quando nós estamos na presença de Deus, mas é preciso haver também um santo temor. Nós precisamos cultivar um santo temor na presença dEle. Para concluir, irmãos, e nós estamos já nos encaminhando aqui para a conclusão, o verso 24 e 25 só nos diz que a palavra que foi dada pelo Senhor se cumpriu. E o Sansão nasceu, o menino nasceu e recebeu o nome de Sansão, que significa pequeno sol. Porque de fato Deus o usaria para trazer luz ao povo de Israel que vivia na escuridão e na opressão dos filisteus. Deus levantaria aquele jovem. Mas por que ele seria usado pelo Senhor? Porque o Espírito de Deus agia na vida dele. Amém? Eu queria concluir essa mensagem convidando os irmãos do louvor para virem aqui no altar, aplicando muito brevemente, nós vamos orar e vamos encerrar o nosso culto. Em primeiro lugar, os caminhos de Deus para libertar o seu povo, para nos redimir, para nos ajudar, eles são muitas vezes surpreendentes. Não queira entender todas as coisas. Não pense que você vai saber de tudo, de todos os detalhes, a maneira como Deus está agindo, a maneira como Ele vai agir. Apenas confie no amor dEle. Apenas confie no cuidado dEle. Em segundo lugar, honre a Deus. Coloque o seu foco na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mais do que nas figuras humanas. Deus abençoou o Manoá? Sim. Abençoou a sua mulher, serva de Deus? Sim. Abençoou o Sansão? Sim, ele o abençoou, ele manifestou o poder dele na vida dessas pessoas, mas todos eles eram pecadores, através dos quais a graça de Deus se manifestou. Foi Deus agindo o tempo todo, inclusive através da vida deles. Deus esteve agindo. Então, vamos tirar o foco do homem e colocar o foco na pessoa do Senhor. Amém? E por último, irmãos, o nosso texto nos diz aqui, como eu li agora há pouco, que o Senhor começou a agir em Sansão. Por que Deus agiu na vida dele? Porque Deus deu a ele um dom.
Quais são os dons que Deus te deu? Como você tem usado os dons que Deus colocou nas suas mãos? Meu apelo a vocês, nesse último momento do culto é: não desperdice o dom que Deus colocou em você. Infelizmente, a história de Sansão vai nos mostrar que ele desperdiçou muitas vezes. Não faça isso. Otimize aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Vamos colocar em pé. Feche seus olhos nesse momento e curve a sua cabeça. Senhor Deus, Tu és o libertador do Teu povo. E vemos como o Senhor libertou Israel muitas vezes. E sabemos que em Cristo Jesus fomos libertos do poder do pecado, do poder de Satanás. Bendito seja o Teu nome. Nós te agradecemos pela Tua fidelidade. Ajuda-nos a entender que os Teus caminhos são mais altos que os nossos, que os Teus pensamentos são mais elevados. Ajuda-nos a nos acomodar humildemente, na medida em que o Senhor nos conduz, na medida em que o Senhor nos usa, na medida em que o Senhor realiza a Tua obra, não apenas em nós, mas na vida do Teu povo e no mundo. Ah, Senhor Deus, dá-nos a graça de não vivermos a nossa vida questionando os Teus atos, mas sobretudo de vivermos realizando a nossa confissão de fé, no Teu amor, no Teu cuidado e na Tua fidelidade. Que possamos viver como um povo liberto, que possamos dar testemunho desta obra que o Senhor realizou nas nossas vidas. E aqueles que aqui estão, que ainda não foram libertos, eu te peço que as correntes sejam quebradas, e que eles possam abrir os seus lábios, nesta noite ainda, para te render o louvor que o Senhor merece. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus.